da execução do filme é muito grande e como a gente teve alguns problemas com a confecção dos figurinos, né, porque são figurinos que precisam de tratamentos específicos, então a gente teve uma dificuldade em concluir as confecções e isso atrasou o cronograma que nós havíamos pensado inicialmente. Então hoje mesmo, no primeiro dia de gravação, nós já estamos escolhendo as primeiras cenas que vão ser gravadas. Eu acho que todos estão... eu vi que todos estão entusiasmados em começar a gravar, né, as cenas de cada um. Eu não tinha até então muita experiência em cabelo, porque como eu sempre trabalhei em TV e na parte comercial da TV, quer dizer, em publicidade, nunca dá tempo de você fazer um cabelo, fazer uma escova, fazer um penteado. É sempre dar uma ajeitadinha no cabelo e faz a maquiagem. É sempre assim que funciona. Então, como esse foi meu primeiro trabalho, onde eu tinha que fazer cabelo, cortar o cabelo dos meninos, dos atores, caracterizar, fazer bigode. Da época, eu tinha que ter pesquisado antes como era o bigode que usava na época, isso eu buscava em alguns sites, né? E o cabelo também, como era que usava o cabelo na época, eu tinha pesquisado anteriormente em alguns sites. Aí fiz a impressão desse material e na hora a gente foi fazer. A palavra que eu poderia expressar para dizer tudo isso seria desafio. Quando eu cheguei aqui, cara, tinha umas árvores que tava uma mata atlântica, tava com um palmo ainda de terra, esse silo já existia. A gente só fez aproveitar esse valado, essa trincheira que tem aí, tinha desse lado aqui também, entendeu? E a gente tirou a trincheira e jogamos a trincheira para o outro lado, né, para poder imitar um pouco a proporção do valado da sedição. Aí foi desmatado e tudo, tá aí. A gente está organizando aqui, estamos armando a primeira tenda. A equipe de produção vai montar aqui o trailer. Aqui vai ser a cena onde vai ser gravado a batalha, né? Que, como vocês veem, é o valado, onde vai ser gravada a batalha. O traveling está ali, a gente vai armar o equipamento aqui, vamos armar uma grua. Os atores estão todos lá no set lá de gravação, se caracterizando cada personagem, barba e tal. 6 horas da manhã, como vocês veem, e vamos mandar a brasa. Nessa função aqui, ó, segurando a arma baixada aqui assim. Entendeu aí, pessoal, como é que é? Atenção, gravando, vai! Os macacos estão chegando, meu doutor. Boata que estão trazendo canhão, metralhadoras e faca afiada para cortar nosso cogó. Silêncio, gravando. Vai, pessoal.
Vamos testar o canhão. Ladislau, vamos testar o canhão. O Coronel Alípio, ele é um personagem um pouco instigante, né? Esse é, no contexto da história, eu acho que ele é um pouco injustiçado, né? Porque ele é traído um pouco pela cachaça do Ladislau, né? Que é um policial, que se diz um medroso, um cachaceiro e tal, e que o Ladislau queria a qualquer custo, né? Invadir, fazer a guerra, fazer a coisa, tá? Invadir essa questão toda. Enquanto ele é um pouco mais estrategista, né? Ele optava pela questão, já que não tem condições de invadir agora, vamos ser estrategista sobre a questão, já que tem esses valados e tal, jogar pela questão do tempo, deixar eles com fome e tal, seria uma questão estrategista. Só que nessa questão o outro resolve fazer e todos os outros soldados fogem, né, no meio. É tanto que ele sai gritando, correndo, chamando todo mundo de covarde. Coronel Alípio, está havendo uma debandada geral. Gato! Gato! Até o Coronel Francisco Bezerril de Andrade fugiu do acampamento! Ah, covarde! Como que eu posso fazer uma guerra? Como que eu posso ganhar uma guerra desse jeito? Como? Me diz como! E ao mesmo tempo que ele manda o relatório, o telegrama, né, ao comandante, como é em Fortaleza, e ele nem lê o telegrama, já chama, já demite logo, já bota o maluco, o cachaceiro do Ladislau, né, no lugar dele, ele retorna. É um personagem que ele tem muito isso, ele tem uma participação pequena dentro desse contexto, mas não deixa de ter uma importância histórica dentro do processo da sedição. E esse que é o Coronel Alípio. Ei, cara, aí o que é que vai acontecer? O padre está falando aqui, então como ele é um padre, tem que ter o maior respeito por ele. Então todo mundo em silêncio, prestando atenção, entendeu? Sem rir, sem nada. Ele pode falar uma coisinha, quando ele falar uma coisinha interessante, aí vocês dá o sinalzinho, tá entendendo? Como é trabalhar com pessoas que não são atores profissionais numa produção dessa? No início é bastante difícil, porque são pessoas que não têm a mínima experiência com audiovisual. No entanto, depois que o diretor, juntamente com o preparador de elenco, conversa, dialoga com todos eles, explica o projeto, a importância dessa produção, eles começam a puxar para si a responsabilidade. Isso ajuda muito na hora do comando, né? Quando o diretor pede para eles fazerem alguma tarefa, atividade. E nesse quesito, nós, graças a Deus, estamos contando com a participação de todos eles. Deem um passo à frente todos aqueles que não desejarem lutar ao lado do governo. A partir do momento que eu estou numa produção que exigiu trocentos atores, milhares de figurantes, e eu senti que naquele momento eu tinha uma grande responsabilidade de compartilhar com os meus colegas atores, né, momentos de intimidade cênica para passar uma verdade para o espectador. Eu destaco muito a cena que eu contraceno com o Angelim de Có, né, ele faz o Tenente Ladislau, e eu faço o Jota da Penha. Até tu, comandante Ladislau! Todos vocês, voltem imediatamente para a Fortaleza! Aqui não é lugar para covardes! E depois que eu assisti aquela sequência, eu falei, meu Deus, eu fui teatral demais, porque eu dei uma exagerada na voz, eu quase gritei com o personagem, e eu poderia ter, como se diz na gíria do cinema, né, podado mais, diminuído mais a intensidade. No entanto, uma coisa que eu destaco, que é uma arte coletiva, a arte do cinema e do audiovisual, é que o Daniel Abreu ele soube conduzir de uma forma magistral as sequências que essa questão de ter exacerbado naquele momento, na sequência que eu estou brigando com o personagem do Angelim, que é o Tenente Ladislau, ela se dilui dentro de um processo. Então, é quase que imperceptível no olhar do telespectador. Vai, tira a arma, se abaixa e vai lentamente, abaixa, se abaixa. Aí vai lentamente subindo, vai. Atenção, bem devagar. Gravando.
não está perdida. Nós estamos aguardando a chegada de um imenso canhão que veio de trem e está lá no Iguatu. E foi fabricado especialmente para demolir todas as fortificações de Juazeiro. Vamos acabar com aqueles romeiros tudinho. Vai caminhando. Atenção. Gravando, vão. Caminhando juntos, vai. Para Aldo. Palmas para o Aldo. Vamos andando. Olha. Borba. Será que estamos sendo seguidos? Se preocupe não, Flora. Estamos bem disfarçados. O coronel mandou um recado. O coronel mandou um recado. Que coronel e que recado? Essa sessão é muito legal aí, eu que vim para fazer a técnica aí, fazer o make-off na câmera. E o diretor Daniel me chamou aí para eu fazer esse filme, essa participação, e vou aí, vamos ver o que vai dar. Por trás das câmeras é bom que você não fica tímido, né? Você fica livremente. E na frente das câmeras dá mais um pouco de timidez, mas é isso aí. Quem é fera é fera. Eu sou da região do Cariri, do Crato, e conheço a história e eu sei muito assim o quanto é importante essas guerras, essa coisa toda em que se tornou até hoje isso aí. E para mim é um prazer muito grande participar e estar chegando junto, não só comigo, assim como vários outros também atores que estão participando da história. Foi pelo roteiro que eu li, assim, vai ser maravilhoso. Com certeza assim, o pessoal vai receber com carinho, porque quer dizer, só pelo roteiro que eu vi, eu não sei depois da montagem, depois de tudo, né, de edição e tudo mais, o que vai chegar realmente, mas desde já as filmagens tá fantástico, tá maravilha. Beleza. Atenção, gravando. É pro nosso almoço. É pro nosso almoço. O bispo da Diocese do Crato, Dom Quintino Rodrigo de Oliveira e Silva, ainda nem assumiu e já tá cumprindo ordem de Dom Joaquim. Qual a diferença de operar o áudio num ambiente aberto e dentro de um estúdio? Faz só, e você não levar esse sol na cabeça já ajuda muito. Mas é tudo, no caso de você estar fora, é o próprio ambiente, né? Que às vezes ajuda, como eu disse anteriormente, ajuda, atrapalha. E num ambiente fechado, às vezes tem um ar-condicionado muito mais gostoso. Mas ter esse calor, o calor humano das pessoas que estão em volta, da parte aberta, é muito melhor. Muito melhor de se captar, muito melhor de trabalhar. É uma experiência única e é sempre muito bom participar de uma produção, somente sendo cearense, né, divulgando a cultura e cada vez mais aí. Para mim é muito importante, porque eu, principalmente que venho de fora, de outro estado, né, lá do Rio Grande do Sul, conhecer a nossa história aqui, e eu digo para mim é importante porque eu escolhi o Ceará para ser o meu estado. E eu, quando eu tinha 10 anos, eu já fiquei encantado com a nossa história aqui da nossa região. E isso me trouxe, desde aquela idade, querer conhecer, por isso que eu estou aqui no Nordeste também. Então, eu participar, imagina uma criança de 10 anos, hoje, né, com 70 anos, participando desse evento, desse projeto, contando a história do Ceará. E como o Coronel Zequinha, um cabra muito macho, lutador, né?
defendendo os seus interesses do governo. E, apesar de tudo, ainda levou peia. Também é muito legal, muito gratificante poder retratar a história, né, e participar dela, como ela aconteceu. É muito bom, muito gratificante, muito legal, mas também muito cansativo. Estou interpretando o Conde Adolfo van der Bruller, um engenheiro de Minas, que veio aqui também na época, né, tirar um pouquinho do país, né, que ele veio atrás das minas de cobre, né, mas também ajudou no desenrolar da nossa história. Acredito que vale a pena. A meninada de hoje não se importa muito com a história, com o passado, aí tem que conhecer o passado para construir o futuro. E eu acho que é bem legal, bem legal. Rapaz, eu tô deixando tudo no ponto, que é pro diretor aqui gravar, entendeu? Eu vou fazer o quê? Bater o alto balance e depois gravar a craquete, deixar no nívelzinho, câmera no nível. A experiência para mim vai ser fundamental no desenrolar dos meus conhecimentos daqui para frente, porque eu era acostumado a trabalhar só em estúdio, programas ao vivo, programas gravados, mas só em estúdio. E filme é o primeiro, entendeu? Aí é totalmente diferente. Mas tem o Daniel Abreu, né, o diretor, ele que dá as coordenadas e a gente vai levando. É muito rico. A pessoa entra e começa a pegar aquilo dos atores falando, o diretor falando, aí você vai se encaixando aos poucos. Não tem como não entrar na história. Você finda se interessando e querendo ir em frente, conhecendo cada vez mais a história do nosso Ceará. Você vê, vem pessoal lá do sul gravar aqui no Ceará a história que era pro próprio cearense e está mostrando lá fora, entendeu? Aí não, vem o mercado lá do sul, pega a nossa beleza, os nossos talentos de atores, de produtores e tudo, e engaja na equipe, aí vai pro sul. Não foi o sul que fez, é todo do cearense, né? Se desse a oportunidade, mais verba, né, para produzir. O Ceará tem de tudo, ó. Aqui até pedra, se você tocar nela, sai uma gotinha de água para você beber. Gravando, vem! Eu enviei minhas fotos, meu currículo e esperei uma resposta, né? Vamos ver o que acontece. Não custa nada, é um e-mail só. Aí recebi uma ligação meia hora depois de ter enviado o currículo e as fotos. Então, então, massa, né? Claro que antes de enviar as fotos eu já li sobre a sedição de Juazeiro, sobre o movimento que ocorreu lá e tudo, e fui pesquisar. E vi um personagem principal, que era um dos personagens que estava sendo selecionado, do Floro Bartolomeu. E só já que tinha uma foto de bigode, enviei uma foto de bigode, já que o cara tinha bigode. Então, vou enviar. Enviei. Meia hora depois, recebi essa ligação. Fiz o teste. Teste de vídeo só. Depois me ligaram, porque o teste foi bacana e tal. O Daniel Abreu me viu sendo um pretendente à Flora. Então, ele próprio me ligou, me pedindo para eu ir no outro dia, porque eu estava de barba. Então, ele me pediu para tirar a barba, ficar só de bigode, tirar tudo, cortar o cabelo. Enfim, vi caracterizado mesmo do Floro Bartolomeu. Fiz isso. Aí, no outro dia, eu vim já com um texto que ele me enviou por e-mail também, para eu decorar, que é um dos monólogos do filme, no cemitério, com um dos textos mais bonitos do Floro dentro do filme, um monólogo, enfim, um discurso dentro de um cemitério. Ao lado de cada túmulo existe um calvário de agonias, onde as almas dos que vão levar os despojos daqueles que mais caros lhes foram na vida se crucificam. Hora tremenda esta, em que o corpo do amigo, inerte para a vida terrena, entregue à voracidade dos vermes para cumprir a lei natural das coisas, vai sofrer os fenômenos da decomposição reconstituidora. E
Foi um desafio, porque toda a linguagem do texto era uma linguagem de época, então também tinha que saber como se portar, e tudo isso eu pensei para fazer o teste no outro dia. Fiz o teste e neste mesmo dia, depois do teste mesmo, ele me chamou assim e falou que eu seria Flório Bartolomeu. Então ele foi um personagem que, poxa, foi um divisor de águas dentro da minha carreira. Eu tô achando diferente, o negócio que parece que apanhei pra comer, comi pra apanhar. O negócio tá muito bom não, viu, velho? Vontade de chorar, cara. Mas na verdade o negócio vai ser bom. O filme vai render muito. Tô ansioso pra ver esse filme. Depois de todo, até porque eu vou fazer uma cena de nudismo, vou estar nu. Tô ansioso, tô esperando, com a satisfação estar aqui nesse filme. É com muita satisfação que eu vou desenvolver esse personagem, o Zé Pinheiro. Valente que só a peste, valente, briguento, mata por brincadeira. Afinal, eu tô até com vontade de matar um, vou matar esse câmera. Desocupe o cargo. De hoje em diante, quem manda aqui sou eu. Baseado em que lei? Na lei Chico de Brito. Essa lei aqui, ó. Olha, a gente fica feliz, muito orgulhosos mesmo por estar sediando também esse filme, todos os artistas, os cenógrafos, a equipe de direção, produção, atores, por saber que é um marco, foi um fato histórico importantíssimo que ainda não se conhece como um todo e a gente precisa deixar para as próximas gerações, as futuras gerações, algo mais concreto para que eles possam entender a real história. A região do Cariri ela é muito rica historicamente, o Crato ele iniciou, ele é pioneiro em vários movimentos, Confederação do Equador. A gente acredita realmente na força que esse filme vai trazer para o conhecimento de todos os alunos, de todos os estudantes, de todas as pessoas e reviver esse momento e com certeza que a gente sabe do estudo que foi feito nesse filme com uma semelhança muito próxima à realidade, contando os fatos na íntegra mesmo. E a gente fica feliz, um grande momento para a nossa região de ter esse filme, porque assim como já foram feitos vários outros, mas essa é importantíssima. A gente dá na cena, isso aí não tem problema não, porque quando a gente vê a estrutura da casa, a estrutura é muito grande, entendeu? Então você fica até, quando você chegar na porta, você pode até fazer um movimento de chegar e dar uma olhadinha e falar, entendeu? É isso aí. Tá certo? Quando você sair, primeiro quando você sair, o Padre Peixoto vai parar na porta. E eu entendeu? saio. E você sai. Eu saio. Certo. Aí você tem aquela sua fala, né? A sua primeira fala. E aí dentro a segunda linha dele. Cadê o roteiro? Olha, sem dúvida, esse personagem foi um presente assim, de certa forma, porque eu não conhecia muito da história da sedição de Juazeiro. Conhecia a história do Padre Cícero, lógico, mas assim, esses personagens que estavam em volta eu não conhecia muito. E a partir dessa filmagem é que eu estudei um pouco. Para mim, assim, é uma honra fazer isso. Estou muito satisfeito, muito feliz. É um fato histórico, né? Tanto para a cidade de Juazeiro, como para o estado do Ceará e também para a história do Brasil, que é a história do Padre Cícero, essa história da separação do Juazeiro do Crato. É um fato político que assim, foi de grande importância e relevância na história do Ceará, na história do país. O Padre Cícero, eu acho que foi um homem... Assim, eu não tenho muito essa religiosidade que as pessoas veem no Padre Cícero, então eu vejo o Padre Cícero mais como um cientista. Eu vejo um homem bastante inteligente, um botânico que conseguiu transformar esse povo do Juazeiro e transformar a cidade com coisas simples. Não derrube o mato, nem mesmo um só pé de pau. Não toque fogo no roçado, nem na caatinga.
Não cace mais. Deixe os bichos viverem. Colocando as pessoas dentro de um, não vou dizer regra, mas dentro de um clima de religiosidade, no entanto como se diz, de harmonia com as outras instâncias, com as outras cidades vizinhas. E eu acho que o Padre Cícero, sem dúvida, foi um grande homem, e até um grande religioso também. Bem, é o seguinte, essa cena que nós fizemos agora é um complemento de uma cena que nós fizemos lá na fazenda. Porque o ambiente hoje aqui, no Juazeiro, não está o mesmo. Essa estrada não era asfaltada, era estrada carroçal. Toda essa estrutura aqui não existia, isso aqui era mato. Então nós gravamos o contraplano do Floro Bartolomeu na Fazenda Peão, conversando com o Padre Peixoto, e nós fizemos agora o contraplano do Floro Bartolomeu, que é o Padre Peixoto, aqui em frente à casa do Padre Cícero. Então essa igreja vai ser apagada, essas casas vão ser apagadas, e a gente vai fazer o efeito para ficar de conforme o que era o ambiente na época. Você chega num ambiente desse, ele está completamente diferente do que era na época, entendeu? E a gente tem que articular e posicionar a câmera de acordo que seja, com que fique ideal para se fazer os efeitos, para se apagar o que não existe no cenário, entendeu? E isso vai dar muito trabalho, mas vai ficar bem de acordo com o que era na época, na década de 10. Eu acho de grande importância para a história da nossa região, e principalmente agora, quando este ano Juazeiro do Norte estará comemorando o centenário de sua emancipação política, dia 22 de julho, um movimento que foi liderado assim pelo Padre Cícero Mão Batista, filho do Crato, o Dr. Floro Bartolomeu, outros filhos do Crato, como o Padre Peixoto, o Zé Marrocos e outros que trabalharam para esse fim. Então nós queremos louvar essa iniciativa dessa minissérie que vai levar essa história para o povo do Cariri, do Ceará e, por que não dizer, do Brasil. Gravando! Minha santa beata mocinha, eu venho aqui visitar meu padrinho. Eu venho aqui visitar meu padrinho. Meu padrinho fez uma viagem, ele deixou seu romeiro sozinho. Ele deixou seu romeiro sozinho. Ele foi ao céu pedir proteção para o romeiro do norte. Ele foi ao céu pedir proteção para o romeiro do norte, proteção para o romeiro do norte. Fazer uma cena em que todos os jagunços vão estar caminhando pela floresta, mas vocês não vão estar no sentido de guerra, certo? Eu vou lhe explicar como. Vocês vão estar caminhando e vão estar admirando a natureza, cara, tá certo? O Peba chegou aqui, ó, pegou uma flor, uma rosa e botou aqui dentro da arma, ficou até interessante, que a gente pode até fazer isso com um soldado. Ele pega uma flor, bota aqui assim, a rosa e sai andando com ela, tá certo? Então, galera, vocês vão ficar caminhando, admirando a natureza. Não precisa ficar todo mundo admirando assim, nada disso não. Vão caminhando normal, admirando a paisagem. A pesquisa que nós fizemos, a Derbal, ela ficou baseada em fotos reais, que veio uma pré-produção já, na pré-produção aqui em Juazeiro em 2010, que isso já favoreceu até mesmo a questão dos figurinos do jagunços, que tem bastante fotos, tem de personagens reais que a gente está usando na minissérie. Tem o Heriberto, que é um historiador, né, Igor? Que inclusive ele também é nosso grande apoio aí com questões de móveis da época, que ele vai trabalhar bem isso junto comigo. E baseado em livros, o Rafael, que também fez grande pesquisa em relação
Que é uma grande dificuldade que nós tivemos nossos figurinos no início, na época, foram a questão dos militares, polícia, que o acervo disso deixou a desejar mesmo. A gente foi numa biblioteca, pesquisamos um livro, batemos algumas fotos lá de um desenhista que se propôs a doar um livro pintado. E foi em cima de algumas pesquisas que a gente achou que deu para corresponder, e vamos ver aí o que vai sair nessa edição de Juazeiro. Falar sobre essa edição de Juazeiro, especificamente sobre a confecção de figurinos e adereços do filme, diversificar materiais, usar materiais mais baratos que pareciam serem mais caros, confeccionar peças de isopor que pareciam de ferro, no caso o nosso canhão, um canhão feito de isopor, que no final deu um efeito muito bonito. Tive um grande apoio da minha mulher, Jaqueline, que foi assim, uma guerreira nesse momento, foi quem se responsabilizou pela parte de figurinos femininos, que no caso de feminino, a roupa de mulher já é complicada você comprar numa loja, né? Imagine fazer um figurino para um filme. Eu acho que esse projeto nós conseguimos terminar porque nós nos esforçamos, tivemos responsabilidade e muita força de vontade. Desde os atores, que foram compreensivos, a equipe técnica, que foi muito forte e determinada. No Edição de Juazeiro, eu vejo nossos erros e acertos. E tenho orgulho de ter participado desse projeto, que só tem a acrescentar na história do nosso país. Camaradas, é triste confessar, mas é o Padre Cícero que ganha essa guerra. É o caso de eu dizer, Deus é grande e o Padre Cícero é maior, mas a Caatinga é maior do que eles dois juntos. E você já não tem mais capitão, nem comandante. Fico muito feliz que essa edição de Juazeiro aconteça, que o cearense veja a sua história contada por pessoas do seu estado, o Ceará contando a sua história, e uma história, como eu já disse, que não é uma história que todo mundo sabe. A maioria de nós não conhecemos a história de Sedição de Juazeiro, que faz 100 anos que aconteceu. Sedição de Juazeiro me disse que fazer cinema é muito prazeroso, que trabalhar com a equipe de cinema é muito dinâmico, tanto atrás como na frente das câmeras. Cinema é um sonho, é um paraíso de milhões de possibilidades e é o paraíso do criativo, né? Fazer cinema é trabalhar com o criativo. Eu já participei de alguma outra produção, mas muito mais a parte comerciais para TV, tá? Do que filme realmente. Filme só esse é o segundo. Para mim me força um trabalho de pesquisa também, tá? Para procurar adequar essas peças ao que realmente se usava na época. Eu acho legal esse período agora porque o Ceará está começando a fazer bastante produções desse tipo e é bom você estar participando, estar nessa leva aí. Tem que realmente criar um polo aqui. E a gente também, né? Também tem que se esforçar para que isso aconteça. E você fica falando, ó, quando o café chegar aqui, você pode só olhar assim pro café e continuar, dar uma quebra. Só uma quebra. Quando ele acaba de falar, na minha fala, ele toma um café ou não? Ou ele tá muito desesperado? Não, acho que nem café. Não quer nada. Não morre nesse café. Ela só deixa o café à toa. Primeira vez que eu faço um personagem de época e um personagem rico, que a gente vê a história. A história, na verdade, é muito rica, né? E quando eu fui convidado para o teste, me interessou por conta da época, né? O filme, essa história de 1914, a sedição, isso tudo enriquece por ter figurino diferenciado, é muito rico. Então, assim, é muito interessante, é um trabalho de época, o primeiro trabalho de época que eu estou fazendo. É importante pelo fato de estar fazendo parte, é uma coisa que vai ficar, né? Eterniza, não só a imagem, mas a história. E é uma oportunidade única. Então, assim, pra gente que está fazendo, o elenco é privilegiadíssimo pela obra. Então, assim, é fabuloso, fabuloso. Cabra valente igual esse coronel, eu costumo cortar a orelha, aço no fogareiro e me sirvo, como tira-gosto da boa e pioca aqui da região de Cariri.
Nesse teatro destituo o padre Cícero Romão Batista do cargo de intendente do Juazeiro do Norte para substituí-lo nomeio José André Coelho. É isso que eu vou fazer. Franco Rabelo? Franco Rabelo eu fui apresentado assim que tivemos o prazer de ser aprovado no teste do Sedição de Juazeiro. E iniciamos uma pesquisa sobre a história do Ceará, a história do padre Cícero, o momento na época, presidente Hermes da Fonseca, e foi quando soubemos que Franco Rabelo, indicado por Hermes, era o candidato para acabar com a oligarquia de Nogueira Scioli. Ele, por ser indicado, cearense que vivia 20 anos no Rio de Janeiro, militar, tenente-coronel Marcos Franco Rabelo, ele não tinha tanto prestígio e não era assim também tão poderoso. Quis manipular também para poder se manter no poder, se sentiu ameaçado pelo grande poder e força religiosa que Padre Cícero tinha no povo do Juazeiro e a influência política que Floro Bartolomeu também, nessa fusão lá no Juazeiro, se tornaram grandes inimigos, né, dele. Eu sou paulista, mas moro há 30 anos aqui no Ceará e é uma honra, é um grande prazer poder participar desse processo todo da história do filme, da sedição, parte da nossa história real, né? E eu me sinto muito honrado, né, de fazer aqui o papel do presidente do Ceará. De todo esse trabalho, primeiramente eu acho que deixar registrado um momento histórico, sobretudo esse ano, né, o centenário da emancipação de Juazeiro como município, da história do Padre Cícero, que é uma referência, né, um ícone vivo ainda, que até hoje você chega no Juazeiro e vê romeiros que chegam com galinha, com cabra e vão doar à igreja e você pergunta, para quem você está doando isso? Não, eu vim trazer aqui para o Padre Cícero. E ele sabe que ele está trazendo para o padre mesmo, né? Ele, mesmo não estando presente, a força dele é muito grande. Então, fazer parte dessa história, de certa forma, é uma coisa fantástica, magnífica, né? Eu me sinto muito honrado de estar aqui representando esse papel. Fiquem certos de que a Mãe de Deus, sim, a Mãe de Deus recompensará a todos. E quanto a mim, não acreditem no que propagam dizendo que vou deixar este lugar. Não acreditem, porque o Juazeiro é uma cidade da Mãe de Deus e ela foi quem me colocou aqui. Sim. E nem o Satanás, nem os homens do Satanás têm poder para me tirar desta cidade, a qual eu só deixarei quando completar a salvação de todos vocês. Foi muito importante para a minha carreira artística e particularmente para mim também como homem, como artista, porque eu sou um grande admirador do Padre Cícero, principalmente aliás, não porque ele tenha sido eleito o personagem do século, porque ele, Padre Cícero, é uma história que faz parte de um povo. Pedi ao Jonas para patrocinar um laboratório para mim lá em Juazeiro. E eu passei 10 dias lá em Juazeiro fazendo o laboratório. Foi interessantíssimo, porque uma senhora que era do tempo do Padre Cícero, aí perguntou, o Jonas pergunta, o que é que você acha? Parece com o Padre Cícero? Ele diz, parece. Só que meu padrinho era mais magrinho.
Eu fiz o Padre Cícero com quase 90 anos, quando de fato eu tenho 80. Mas aí tinha horas que eu tinha que aparecer Padre Cícero de 40. E o resultado foi surpreendente. Puxaram aqui minha cara, arrancaram tudo quanto é de pé, de prega por aqui, tudo. E ficou, o resultado foi fantástico, sabe? Quando que eu vi o filme agora, eu me surpreendi, me achei ótimo. Bem, desde que eu fui convidado pelo Jonas e pelo Daniel para participar com a coprodução, né, uma pequena parte na minissérie, quando eu soube o que era a história, isso aí já me interessou 100%. Porque eu acho que se a gente não der valor ao que é nosso, quem é que vai dar? E a história do Padre Cícero, a Guerra de 14, sem dúvida alguma, é o maior conflito que o Ceará já esteve envolvido e é uma das histórias mais marcantes da nossa história desde que o Brasil foi descoberto. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Para o Ceará é a história mais importante. E eu sempre tive comigo mesmo a seguinte opinião: se eu entrar num projeto, eu quero fazer algo que quando as pessoas assistam, elas digam, até que enfim, é algo interessante. E eu tenho a certeza absoluta de uma coisa: essa minissérie vai ser um marco em todas as produções já feitas aqui no Ceará. Então, eu tenho a certeza que a minissérie vai ser coroada de sucessos. E ela ficou tão realista que eu até brinquei dizendo que era capaz de provocar uma outra guerra entre Crato e Juazeiro. Agora chegou o momento do pacto da amizade. Uns 17 prefeitos juram sua lealdade. Um por todos, todos por um, no acordo da igualdade. Quando eu li o Sedição, eu fiquei assustado com a magnitude e a importância histórica. Era um projeto muito audacioso e que precisava de muito tempo e determinação. E o Jonas, que já vinha trabalhando em vários tratamentos do roteiro desde 2005, só em 2008 nós conseguimos a aprovação do governo do estado do Ceará pelo edital do Mecenas em R$300 mil, através da Coelce. O nosso objetivo era transformar visualmente um filme de 300 mil em 3 milhões. Talvez a magnitude do projeto pedisse mais que 3 milhões, mas foram 300 mil. Esse foi o maior desafio. Quando o Jonas nos deu carta branca para iniciar a fase de pré-produção, a primeira coisa que eu e ele pensamos foi em fazer o percurso da Sedição de Juazeiro. Nós registramos em vídeo e fotos todos os municípios e as localidades que a história havia traçado. No período das gravações, nós fomos a dezenas de lugares. Gravamos em Areia Branca e Grossos, no Rio Grande do Norte, gravamos em Tiradentes, em São João del Rei, em Minas Gerais, fomos ao Rio de Janeiro. Aqui no Ceará gravamos em Juazeiro do Norte, Crato, Quixeramobim, Capuí e Fortaleza. A locação mais complicada, que compreendeu quase metade das gravações, foi em Quixeramobim. Nós precisávamos de uma fazenda que nos desse total liberdade de movimentação e uso dos ambientes e dos animais. E em todas as possíveis fazendas ou localidades que podíamos imaginar, eu acabava caindo na Fazenda Pião, em Quixeramobim. Que a Fazenda Pião é uma propriedade do meu pai. Em 2009 eu liguei para o papai e disse: papai, eu gostaria muito que você me permitisse fazer uma guerra na fazenda. Ele disse: meu filho, a fazenda é sua, pode fazer o que quiser. E o papai, o Diogo Siqueira, acabou se tornando um dos maiores apoiadores do projeto. Lá nós construímos uma réplica do valado de 30 metros de comprimento, fizemos quase todas as sequências de batalha, cenas de cavalos, estradas carroçais e muitas tomadas complicadas que remontavam à Vila de Juazeiro de 1914. Nós tivemos a participação da comunidade onça e o apoio da Prefeitura de Quixeramobim também. Já em Juazeiro e no Crato, com o apoio das duas prefeituras, as gravações foram mais tranquilas e a equipe havia melhorado um pouco o humor. Nós estávamos no meio de uma civilização e isso colaborou
para todos acreditarem que ainda estávamos vivos. Enfim, foi uma grande experiência. Os efeitos visuais da edição foi a fase da pós-produção que me trouxe a maior dor de cabeça que eu já tive na minha vida. Teve momentos que eu passei 4 dias e meio, literalmente, sem dormir. Adoeci muito, cheguei até a dormir algumas noites no hospital. Mas o interessante é que, uma semana depois da obra finalizada, eu me senti sequelado, como se ainda estivesse vivendo naquele processo sem fim. Eu passei 3 semanas tentando recuperar o ritmo de uma vida normal e hoje, quando eu vejo essa edição pronto, parece que nada daquele esforço exorbitante aconteceu. Como o bruto das filmagens era o maior quebra-cabeça que podíamos imaginar, o Camilo Vidal, o assistente de direção, começou a juntar todas as imagens captadas de cada sequência e a organizá-las na ordem sugerida pelo roteiro original. Eu só percebi o nível de complexidade para produzir os efeitos visuais quando eu estava com a pré-edição finalizada, porque a pré-edição era uma mistura de cenas de locações de estúdio e de planos negros com indicações do que seria desenvolvido ali em termos de efeitos visuais. E na pré-edição nós tivemos que harmonizar toda aquela mistura como uma sequência, por exemplo, para se tornar um ambiente único. A maioria das sequências que você vê no edição tem 3 ou 4 locações para apresentar uma locação. Então, todos os atores estavam fazendo, na verdade, monólogos. Nós tivemos várias cenas em uma conversa de 3 personagens que um foi gravado no estúdio, outro era no ambiente que era Mubim e outro em Juazeiro. E você assiste e não percebe claramente essa distância. Antes de iniciar o processo dos efeitos visuais, eu me dediquei a reassistir todos os grandes clássicos da ficção científica que me motivaram também a trabalhar com cinema. Clássicos desde o início do século XX, como Viagem à Lua, do Jorge Méliès, até a década de 80, que eu tenho como uma das referências O Inimigo Meu. Nessas épocas, os efeitos eram muito artesanais, com maquetes, pinturas em telas, cenários complexos que eram realmente construídos. Explosões, efeitos de luzes e fumaças eram trabalhados como composições isoladas. E todo esse conceito formado sobre uma época que hoje em dia é vista pela nova geração de espectadores como um cinema precário, em relação ao que se vê das produções hollywoodianas, foi usado como um conceito para os efeitos visuais da edição. Então, basicamente você tem no edição um espelho do que era artesanal naquela época. Hoje eu sinto da edição de Juazeiro que foi um grande desafio e uma grande experiência que vai caminhar na minha memória por toda a minha vida. Uma relação de amor e ódio que esteve presente em todos os aspectos dela. Tem uma frase do Orson Welles que diz: o cinema não tem fronteiras nem limites, é um fluxo constante de sonho. E isso basicamente foi o edição de Juazeiro. Nós cruzamos as fronteiras, enfrentamos os nossos limites e realizamos um sonho. O lançamento da minissérie, a premiere da minissérie Sedição de Juazeiro, aqui no lançamento igual o Cariri Cangaço, ele tem uma importância fundamental para mim. Mas aqui, nessa plateia, onde tem as pessoas altamente qualificadas dentro da temática que está sendo discutida no Cariri Cangaço, principalmente com os especialistas sobre a Sedição de Juazeiro, é até uma heresia, né, você tentar mostrar um trabalho desta grandeza aqui dentro desse projeto e para depois abrir para a discussão dessas pessoas. Porque, naturalmente, eles que estão acostumados com essas histórias, que já viram e já releram e comentam isso durante toda a sua existência, essas pessoas conhecem profundissimamente a Sedição de Juazeiro, conhecem esse trabalho. E nós tivemos a coragem de trazer esse trabalho para a discussão aqui, depois da exibição do primeiro capítulo da minissérie. Isso é para nos levar a um outro caminho, levar o caminho de você poder, mais tarde, quando for contar a história do Ceará, você reunir especialistas qualificados dentro da história, dentro do foco da história que você quer contar, para mostrar no cinema para um legado de uma geração que nunca existiu, que nunca viu e que nunca verá um trabalho com esta qualidade feito por uma imensa equipe de voluntários. Porque um projeto como esse, se fosse feito nos Estados Unidos ou em qualquer outro país do mundo, ele teria pelo menos 20 milhões de dólares. Isso, um projeto desse aqui, feito aqui no Ceará, né, com doação das pessoas que contribuíram para que a minissérie Sedição de Juazeiro pudesse chegar aonde chegou. Um dos momentos mais marcantes do Cariri Cangaço, sem dúvida nenhuma, foi o lançamento da minissérie Sedição de Juazeiro.
para um público seleto de mais de 100 pesquisadores, os mais renovados do Brasil, nós tivemos a grande oportunidade de aqui, no nosso Ceará, apresentarmos o que de melhor nós podíamos produzir a nível de história. Então, a minissérie Sedição de Juazeiro, lançada no Cariri Cangaço deste ano, sem dúvida nenhuma, foi marcante. E dentre todos os pesquisadores que aqui estavam, todos foram unânimes em dizer que, sem dúvida nenhuma, foi o momento alto, o principal de todo o nosso evento, que reuniu mais de 2.000 pessoas durante os 7 dias de sua realização. E, sem dúvida nenhuma, ressaltar a coragem, a ousadia e principalmente o talento do Jonas Luiz da Silva de Capuí. Essa minissérie vai ficar para a história pela sua magnitude, pela sua qualidade, por tudo que ela representa. Então, parabéns a todos os cearenses e a todos os brasileiros que a partir de agora vão estar compartilhando junto conosco dessa maravilhosa minissérie, A Sedição de Juazeiro. Já pensado tipo assim, né? E, a fé que move o sertão da mata. A fé que move o sertão da mata. A fé que move o sertão. Eu queria ver essa quebrada aqui, porque depois vem: Pai eterno, me dê forças, Jesus Cristo, me dê poder. Eu queria colocar: Nossa Senhora, me ajude, pra essa batalha eu vencer. Aí tem sem enlouquecer, sem me abater, sem nunca me abater, quer dizer, né? Pai eterno, me dê forças, Jesus Cristo, me dê poder. Nossa Senhora, me ajude, pra essa batalha eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer. A canção que assina a abertura da minissérie, a inspiração ela veio junto com o Tal Menezes. Eu me reuni com ele e expliquei o processo da sedição, a história da sedição, e a gente precisava fazer uma canção que emitisse a fé. A fé do sertanejo, do povo sofrido, para pedir força. E aí a gente escreveu uma letra, esboçou uma letra, gostamos inicialmente, e aí a gente precisava de uma melodia. E o Tal, ele tinha uma melodia gravada há muito tempo, e ele me mostrou essa melodiazinha e eu gostei da melodia, e ficou faltando a outra parte. Chegando aqui no Moisés, no estúdio, a gente já foi mostrando letra, melodia, e a outra parte da melodia da música, que é o segundo tempo da música, ela foi sair naturalmente. Até que a gente chegou a uma conclusão, colocamos uns backs vocais no começo, fechamos a música com Moisés, adicionando instrumentos. O Moisés, ele por ele trabalhar já com regional, já gravou outras bandas regionais, ele se identificou muito com a música, com as trilhas, e foi super fácil. A fé que move o sertão da mata. A fé que move o sertão da mata. A fé que move o sertão da mata. Aí gostei desse, que move o sertão. Pode ser a parte final, né? Pra mim foi uma surpresa muito boa, né? Ter recebido o convite para participar do filme e, assim, conhecer mais também da história que eu não conhecia, trabalhar também, é um trabalho novo para mim também isso, né? E poder colocar a minha criatividade, além de trabalhar como técnico, né? E na parte de mixagem, de masterização, tem a parte também de criação dos arranjos, a criação das trilhas também, né? No caso, acho que trilha original, né? E contribuir, dar minha contribuição também para que o trabalho fique mais enriquecido, né? Para mixar
mixar vídeo, né? Mixar para cinema, mixar uma trilha de áudio sincronizada com o vídeo, acho que o fator é a dinâmica como isso é posto, né? Porque tem muita variação de volume, tem muita variação de ambiente, né? Às vezes está dentro de uma sala pequena e tem muito reverb dentro da sala, tem muita sobra de algumas frequências, então conseguir dar uma limpada nisso tudo e deixar cada capítulo homogêneo um com o outro, né? Para não ter essa diferença, não ter uma, que a gente chama equalização diferente, né? Neste ato destituo o padre Cícero Romão Batista do cargo de intendente do Juazeiro do Norte para substituí-lo nomeio José André Coelho. Neste ato destituo padre Cícero Romão Batista do cargo de intendente de Juazeiro do Norte e para substituí-lo nomeio José André Coelho. Tem que assistir bastante o vídeo, né? Cada capítulo, acompanhar a cena por cena, vamos supor, tem um tiro, aí o cara que está dando o tiro está do lado esquerdo, então a gente tem que fazer com que, se for num local aberto, tipo num descampado, você tem que fazer o eco do tiro vir do lado esquerdo, fazendo uma trajetória de distância pro lado direito, onde vai pegar. Tem uma cena que ele está na rede, aí o microfone você já tem que dar uma aproximada, como se a pessoa estivesse falando próximo a ele, né? Meu padrinho. O que foi, menino? Me assustou. Doutor Fora mandou esse telegrama pro senhor. Como? Doutor Fora mandou esse telegrama pro senhor. Da mata, a fé que move o sertão da mata, a fé que move o sertão da mata, a fé que move o sertão. Pai eterno, me dê forças, Jesus Cristo me dê poder, Nossa Senhora me ajude, pra essa batalha eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem nunca me abater. A fé que move o sertão da mata, a fé que move o sertão da mata, a fé que move o sertão da mata, a fé que move o sertão. Pai eterno, me dê forças, Jesus Cristo me dê poder, Nossa Senhora me ajude, pra essa batalha eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem nunca me abater. A fé